Há determinados momentos durante a gestação, durante os primeiros anos, que quase todas as mães que estiverem a ouvir esse vídeo vão saber disso, quase todas sentem necessidade de contato com outras mães, com mães que passaram pelo mesmo problema, com mães que estão a passar pelo mesmo problema. Essa necessidade de encontrar o semelhante e de partilhar os sentimentos é um momento que é difícil de explicar. As mães sentem-no. Eu sou Rony Furfur, médico dentista. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde a gente fala sobre fenda labiopalatina de uma forma tão simples e descomplicada que toda a gente vai poder entender e participar. Eu quero falar para vocês que essa é primeiro episódio de uma série que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma série de episódios e esse é só o primeiro episódio da nossa série. Nós vamos ter vários episódios, esse é o primeiro. E nós vamos falar exatamente do período do diagnóstico pré-natal. Vamos falar de uma fase muito importante, é uma fase de grande sensibilidade, em que a mulher está a preservar a espécie, acima de tudo, está a tratar da continuidade, da nossa continuidade nesse mundo, e é um momento que deixa, geralmente, as mulheres muito sensíveis. Então, eu quero partilhar com vocês algumas ideias, e eu vou partilhar isso de uma forma mais ou menos estruturada. Vamos fazer as coisas de uma forma organizada e com uma metodologia. E qual é a metodologia que a gente vai aplicar? Eu vou dar a vocês três informações que eu acho que são importantes, relevantes para esta fase, para a fase da gestação, enquanto as pessoas estão a gerar o seu bebê, a sua continuidade, a próxima geração. E vamos falar, finalmente, de diagnóstico. Vamos lá conversar sobre o diagnóstico pré-natal. Vamos falar sobre essa fase gestacional que é tão importante. E a primeira informação que eu quero dar para vocês, a primeira informação é muito importante. É muito importante. E eu tenho a certeza que a grande maioria, a esmagadora maioria das mães, dos pais, não sabe dessa informação que eu vou passar agora. Ela está, inclusive, no episódio 6 do nosso podcast. Aí, depois, aqui do lado, aquelas coisas que as pessoas fazem nos youtubers, né? Acabam por trazer essa informação numa tirinha que aparece aí no vídeo. Episódio 6 do nosso podcast. Pessoal, a saúde começa pela boca. É pela boca que nós começamos a nos nutrir. É pela boca que tudo começa. Ok? É muito importante que nós cuidemos da nossa boca e a grávida deve cuidar da sua boca e, agora a informação, da boca do seu bebê. Mas como, Rony? Se o bebê está dentro da barriga da mãe, como é que a gente vai cuidar da boca do bebê dentro da barriga da mãe? Na verdade, nós vamos criar as condições ideais para que esse bebê tenha uma condição oral saudável. Mas, acima de tudo, vamos cuidar da saúde oral da família, do sistema, para que esse cuidado com a saúde oral do sistema permita uma gestação tranquila, serena. Ok? Então, a primeira coisa a saber é que nós devemos fazer uma consulta pré-natal com o nosso bebê, ainda durante a fase gestacional, num dentista, num odontopediatra. No nosso caso, a doutora Rita Rodrigues é a nossa odontopediatra de bebês, é quem faz esse gênero de consultas e de aconselhamento, além, obviamente, de outras situações que sejam necessárias, mas é uma consulta importantíssima que vocês, mães, não devem dispensar.
Por quê? Porque é no prevenir que está o ganho, não é verdade? Já é velho o ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. E é exatamente nesta fase gestacional que a mãe vai aprender uma série de cuidados que não tem onde buscar informação na maioria das vezes. A maior parte dos pais não sabe dessas informações. E é o médico dentista, odontopediatra, que é quem trata de crianças, e é exatamente o odontopediatra com formação na área dos bebês que vai dar a melhor orientação para essa mãe nos cuidados que ela vai ter perinatais. O que quer dizer isso? Logo nos primeiros momentos do nascimento, desde os primeiros momentos de vida dessa criança. Então, é extremamente importante que isso aconteça. Ô, Rony, mas é só a doutora Rita que pode fazer isso? Não. Os nossos médicos dentistas, seja eu, seja a doutora Ana Avelar, seja a doutora Rita Ferro, toda a gente faz isso. Ah, mas, Rony, nós não estamos aí por perto, a gente vive aqui em Dili, em Timor-Leste, não tem problema nenhum. Vá falar com o seu médico dentista regular, com a pessoa que te atende, e essa pessoa poderá entrar em contato conosco se tiver alguma dúvida, e nós teremos todo o gosto em passar esse acompanhamento, em passar essa informação para que vocês tenham esse tipo de acompanhamento, estejam aqui ao nosso lado, estejam onde vocês estiverem. Portanto, em qualquer lugar do mundo, nós podemos ajudar a orientar estas informações e fazer essa indicação para a consulta da grávida. Certamente, perto da sua casa, perto do seu local habitual, ou com o seu próprio médico dentista, ou seu dentista no Brasil habitual, é uma questão de conversar com ele, e se ele não faz, ele terá certamente a indicação de um odontopediatra neonatal que poderá fazer isso. Nós trabalhamos assim e os outros colegas também certamente trabalharão da mesma forma. Por isso, continuando então, esta questão da consulta pré-natal, ela torna-se muito importante, primeiro, em relação à preparação da condição oral desta mãe para a criança, mas também está um outro insight que é importantíssimo, é que doenças da cavidade oral podem gerar problemas na gestação. Há uma relação muito íntima de algumas precipitações da gravidez, do nascimento dos bebês, provocada por situações de patologia oral severa na mãe. Então, é essencial que essa mãe vá fazer o seu acompanhamento, que não faça essa gestação com a boca com patologias diversas. E a questão depois é o susto, é o medo que as pessoas têm. Ei, Rony, mas vai tratar dos dentes ainda grávida? Sim, vai tratar dos dentes ainda grávida. Gravidez não é doença, ok? Gravidez não é doença. Gravidez é um estado de graça. E como tal, tem os seus momentos. A gente já vai falar sobre os momentos da gravidez, mas é muito importante que fique claro, que fique explicado que durante a gravidez a mãe pode tratar os dentes. Há, naturalmente, restrições ao tratamento. Há limitações para o tratamento dentário, limitações de diversa ordem, mas que são escaláveis. E o momento mais propício para o tratamento da mãe é o segundo trimestre da gestação, ok? Mas isso, guardadas uma série de cuidados, porque a primeira fase é uma fase muito sensível, a terceira fase é uma fase também sensível por causa da iminência do parto, por isso o segundo trimestre é o trimestre ideal para se fazer algumas intervenções de maior amplitude. No entanto, com alguns cuidados, mas o seu médico acompanhante, o seu odontólogo ou médico dentista saberá como gerir aquilo que é a possibilidade e os recursos que tem consoante o tipo de gravidez que esteja em causa. Segunda dica importante. Pessoal, vamos apostar no planeamento familiar. O planeamento familiar é essencial
essencial por várias razões. Porque vocês, planejando uma gravidez, podem fazer com que vários aspectos que podem interferir com a gravidez sejam acautelados. Alguns fatores são especialmente críticos durante uma gravidez no aparecimento de fendas ou de fissuras labiopalatinas. Por exemplo, o uso do tabaco. As mulheres que são fumadoras, que são fumantes, que usam o tabaco, têm o hábito tabágico, elas têm 75% mais possibilidades de ter uma gravidez com uma fissura ou com uma fenda do que uma mulher que não fuma. Então é muito importante planear antes de agir. Se o objetivo é engravidar e a mulher é fumante, é consumidora de tabaco, então pondere seriamente abandonar o vício alguns meses antes de começar o processo de preparar essa fase da gravidez. E então, quando engravidar, já vai ter níveis de toxicidade do tabaco muito mais baixos e vai reduzir substancialmente o risco de problemas. Outra coisa muito importante nesse planeamento é as mães estarem preparadas do ponto de vista nutricional. Muitas vezes, a falta de planeamento apanha as mães em fases, em termos nutricionais, em que elas não estão bem preparadas. E um dos fatores que nós já sabemos, e serve como exemplo, que é predisponente para o surgimento de uma fenda, é os níveis baixos de ácido fólico. E o ácido fólico deve ser implementado para a gestação, deve ser controlado o seu consumo para que haja um aporte de ácido fólico que vai ajudar substancialmente a evitar o aparecimento das fendas. Não vai impedir, mas ajuda a evitar. E reduzir uma porcentagem de risco é sempre melhor do que não fazer nada, não é? Por isso, esse planejamento, esse planeamento da gravidez com relação à nutrição é extremamente importante e as mulheres devem ter cuidado com isso. Oh, Rony, mas é só por esse aspecto? Não, não. É muito comum as mulheres dizerem assim, cada parto, cada dente que se perde. Portanto, nasce um filho e perde-se um dente. E isso acontece por quê? Eu ouvi diversas vezes, eu tenho mais de 30 anos de profissão, não importa quantos. E eu ouvi muitas vezes mães dizerem assim, o meu filho, quando eu engravidei, roubou-me cálcio dos dentes e eu fiquei com os dentes numa miséria. Não é justo. Não é justo pôr a culpa no seu filho de uma responsabilidade que era sua. O bebê, além de não ter a responsabilidade dessa perda dentária, também não teve a culpa. O que acontece é que há, naturalmente, dois processos que concorrem para esse agravamento da condição oral da mãe. O primeiro processo é que a mãe começa a achar que tem que comer por dois. E isso não é verdade. E comer por dois, não só na quantidade, mas na frequência, que é muito mais grave do que a quantidade. Mas isso a gente vai falar num outro encontro sobre essa questão da cariogenicidade, ou seja, daquilo que promove o aparecimento de cáries dentárias. E então o que acontece? Ela começa a alimentar-se muito mais vezes durante o dia. Mas se normalmente já não traziam uma boa capacidade de remoção da sujidade dos seus dentes, porque normalmente essas gestantes já têm pelo menos uma cárie dentária, teve na sua história, que é um atestado de que a sua escovagem não é plenamente eficaz. Portanto, se ela já trazia uma cárie dentária, ao aumentar a frequência das refeições, o que é que vai acontecer? Ao aumentar o número e a frequência dessas refeições, ela deveria também aumentar o número e a frequência das lavagens, das limpezas dos dentes. E isso não acontece. E aí o que é que acontece a seguir? Acontece que esta mãe, enquanto ser humano, animal,
está a preservar a espécie. Ou seja, a natureza é muito mais reativa numa grávida do que numa mulher não grávida. O que significa que a placa bacteriana com a qual aquelas gengivas dessa mulher conviviam pacificamente, no momento da gravidez, essa gengiva inflama mais facilmente e aparece um quadro chamado gengivite gravídica. E aí o que é que acontece? As gengivas ficam doloridas e sangrantes. E aí o que é que a mulher faz? Gengiva dolorida, gengiva sangrante, evita de passar a escova, que é para não magoar. Erro crasso. Foi exatamente na direção contrária daquilo que deveria ter feito. Porque quanto mais acumular placa bacteriana, mais a gengiva vai inflamar, mais dor e mais problemas vai ter. Então, maior propensão a encontrar esses problemas de perdas dentárias no final da gravidez. Por isso, uma gravidez planeada permite evitar muitas coisas. Planeamento familiar é essencial. E, inclusive, quando a gravidez é planeada, a gestante, já sabendo que vai fazer um processo de gravidez, vai passar por um processo de gravidez, sempre que for a alguma consulta por qualquer outra especialidade, vai informar este médico, vai informar esse profissional de que está a tentar engravidar e que pode estar eventualmente grávida naquele momento. E esse é um ponto importante que eu vou abordar noutra conversa nossa, que é o que acontece entre o momento em que a mulher concebe o filho e quando ela percebe que está grávida. Esse espaço é uma conversa que a gente tem que ter, mas tem que ser um dia para isso, porque é muito importante também. Então, essas duas informações são essenciais, são muito importantes. Mas agora eu guardei para o fim a terceira informação que eu acho que é vital que vocês, todas mães, estejam ou não estejam grávidas, estejam ou não estejam a passar por um processo de gestação de uma fenda labiopalatina, é essencial que vocês compreendam isso. É na ultrassonografia, na ecografia, que se faz a 22ª semana de gestação, que nós podemos identificar as malformações congênitas. Ok? Isso vai ficar aí no episódio 2 para vocês consultarem do nosso podcast. Vou colocar aí uma fitinha que é para vocês saberem onde é que vai procurar a informação. No episódio 2 do nosso podcast, eu tive o prazer e a honra de conversar com a Alexandra Matias, uma amiga de longa data, uma profissional fantástica e que trouxe-nos uma série de informações para partilhar com vocês e que está disponível no nosso podcast no episódio número 2. E esse episódio chama-se A Primeira Notícia, o Diagnóstico. Então, falando dessa 22ª semana, dessa ultrassonografia ou dessa ecografia, é aí que nós vamos poder encontrar a malformação da face, é aí que aparecem as malformações da face, ok? Essas malformações da face, elas são encontradas aí, por quê? Porque a face começou a formar-se na 4ª semana de vida e o processo de reunião das peças que leva à formação da cabeça é, na realidade, um puzzle, é um quebra-cabeças que a natureza vai montar. E é nesta montagem, muitas vezes, que está a falha. A falha vem porque no nosso livro de instruções de montagem, que os médicos e os cientistas chamam de DNA, eles até dão um nome mais bonito ainda, que é ácido desoxirribonucleico. Eu disse que ia ser fácil para todo mundo entender. DNA chega, tá bem? Ou ADN no Brasil. É exatamente a mesma coisa. Por isso, esse livro de instruções é que faz a informação de toda a nossa montagem. E, às vezes, basta que algum capítulo tenha saído mal impresso, ou que tenha faltado um pedaço de uma página, ou uma página inteira, ou um capítulo inteiro desse livro, e as montagens depois não se fazem corretamente. E então é disso que nós estamos a falar. Por isso, nesse momento que nós vamos fazer
ecografia, que é chamada de morfológica, é que nós vamos encontrar, é o momento ideal para encontrarmos a malformação congênita da face. Mas depois haverá outros momentos ecográficos, e mesmo que haja uma desinformação, ou que seja uma informação positiva de não haver nenhuma malformação congênita da face, nas outras ecografias, os ecografistas, os médicos que acompanham a sua gestação vão procurar sempre identificar um protocolo de estruturas que são observadas em cada uma dessas fases. Por quê? Porque eu vou agora buscar aquilo que falei no princípio, das fases da gestação. O primeiro trimestre nós chamamos de embriogênese, é quando começa a montagem essencial do ser humano, do embrião. Okay? O segundo trimestre é a fase da organogênese. A organogênese é a parte que começa a formar todos os órgãos internos. E a terceira fase, o terceiro trimestre, é a fase do crescimento. Não é? Se nós estivéssemos a falar do gado, estaríamos a falar da fase de engorda. Por isso, é a fase do crescimento. A fase do crescimento é uma fase também muito importante e é fundamental porque quando as gestantes não fazem um controle adequado, não fazem um acompanhamento médico adequado, por vezes estão com excesso de açúcar e começam a tratar o seu bebê com um sangue riquíssimo, riquíssimo em açúcar. E então o que é que vai acontecer? Esse feto começa a crescer desmesuradamente, a ganhar peso em excesso, ainda dentro do útero materno, e que por vezes implica a necessidade de precipitação do processo da gravidez, por causa do tamanho dessa criança, ou então, eventualmente, pode implicar também a opção de uma cesariana em detrimento de um parto normal. Muito bem. Então, essa ecografia, esse ultrassom que nós vamos fazer na 22ª semana de gestação, ele pode ser feito em diversos tipos de aparelhos, em diversos tipos de recursos. Felizmente, a medicina tem evoluído e no nosso colóquio, a Alexandra vai trazer informações muito relevantes, muito importantes para vocês saberem tudo o que está a evoluir no âmbito da ecografia, da imagiologia pré-natal. E então, na ecografia, nós temos por sistema, e porque é mais fácil, mais barato, mais acessível, o ecógrafo de 2D, de 2 dimensões. Mas também existe a possibilidade de fazer uma ecografia em 3 dimensões. E qual é a diferença de uma ecografia em 2 dimensões para uma ecografia em 3 dimensões? A ecografia em 2 dimensões é como se vocês desenhassem uma coisa numa folha de papel. A ecografia em 3 dimensões é como se vocês modelassem em plasticina. Portanto, em 2D é uma imagem plana e em 3D é uma imagem com volume. E isso já permite uma melhoria da qualidade diagnóstica muito grande. É um passo enorme, um passo de gigante fazer uma reconstrução tridimensional e ter um objeto com volume na nossa frente para analisar. E o nosso feto, o nosso embrião, poder ser analisado em volume ajuda muito na fase do diagnóstico. Mas pode acontecer de várias coisas correrem menos bem nessa fase. E correr menos bem não significa tragédias, significa que vamos falar das coisas sem romantizar e sem dramatizar, como diz o meu amigo André Luiz. Por isso, eu quero que vocês tomem atenção que numa imagem bidimensional, numa imagem de uma ecografia 2D, é como se nós projetássemos sombras sobre uma folha de papel. E estas sombras, por vezes, sofrem distorções. Aqui os ecografistas e os imagiologistas chamam de artefacto. Esses nomes são importantes que vocês ouçam e que vos seja explicado, para que quando vocês ouvirem, no momento em que isso é importante, vocês possam entender do que é que se trata. Então, esta imagem de 2 dimensões pode ter distorções, artefactos que levam a erros de interpretação. Pode haver sombras que fazem erros de interpretação, porque nós estamos a projetar a imagem de um ser, de uma estrutura tridimensional,
que é um feto ou um embrião, sobre uma imagem de 2 dimensões. Portanto, a terceira dimensão está achatada e colada sobre as outras 2. E então isso pode gerar distorções na imagem. Ok? Ter a imagem em volume permite separar esses planos e conseguir visualizar muito melhor. Mas também na imagem tridimensional nós encontramos alguns obstáculos. Quem é que nunca veio do ecografista ou da consulta do obstetra, do ginecologista, a dizer assim, o médico não conseguiu ver muito bem. E por que pode não se conseguir ver muito bem? Por obstáculos que o aparelho vai encontrar. E esses obstáculos podem ser a mão do bebê, por exemplo, sobre a boca, esconde uma fissura labial, especialmente se for uma fissura minor, se for uma fissura de pequena dimensão. Uma fenda no lábio pequenina, basta que o bebê ponha a mão sobre a boquinha e não vai ser detectável numa radiografia bidimensional e, eventualmente, também não será numa radiografia tridimensional, numa radiografia 3D. Ok? Mas, entretanto, também há outros fatores. Por exemplo, às vezes as grávidas têm, pela acomodação do bebê na cavidade que nós temos onde o bebê cresce, que é a barriga, essa cavidade chama-se peritônio. Ok? Peritônio, a cavidade onde nós temos os nossos órgãos, os intestinos, o estômago, o fígado e por aí fora. Essa cavidade, ela é entrecortada, tem várias voltas ali dentro dos nossos intestinos, dos vários segmentos do nosso intestino. E a acomodação do bebê nessa zona faz compressões que dificultam o trânsito intestinal da grávida. E não especialmente do bolo fecal, mas especialmente de gases, que ficam retidos muitas vezes. E essa retenção gasosa pode transtornar a leitura da imagem ecográfica. E então, muitas vezes, essas imagens podem aparecer menos nítidas, menos claras por situações dessa natureza, ou de outra qualquer. Eu aconselho vivamente que vocês ouçam o nosso podcast, o episódio número 2. A Alexandra explica isso divinamente para vocês. Mas vamos seguir em frente, porque, entretanto, vocês já devem ter ouvido falar em ecografia 4D. Se não ouviram, vão ouvir falar certamente. E 4D, vocês podem me perguntar, 4D? Então, existe altura, existe largura, existe profundidade. Qual é a quarta dimensão? A quarta dimensão é o tempo. O tempo é a quarta dimensão. O que é uma ecografia 4D? Uma ecografia 4D é, na realidade, uma ecografia que capta um período de exposição tridimensional. Ela é em 3D, mas tem a quarta dimensão do tempo. E essa quarta dimensão permite, por exemplo, apanhar um momento em que o bebê esteja a fazer um bocejo e nós podemos, como esse momento do bocejo, visualizar o palato que na imagem estática nós, só por muita sorte, é que teríamos essa imagem a apanhar aquele momento em que a boca está aberta. Por isso, a quarta dimensão é a dimensão temporal, permite que o médico veja o bebê em 3 dimensões e em movimento. E isso facilita muito e alarga muito a capacidade diagnóstica. Por isso, é importantíssimo que, quando estiverem grávidas e houver alguma preocupação, ou se vocês já têm um caso de fenda conhecido na família, se a mãe ou o pai já tiveram uma fenda, quando fizerem as ecografias, as ultrassonografias, ponderem com os seus médicos assistentes a avaliação por imagem 4D, para termos a certeza de que o diagnóstico vai ser feito pelo menos com o mínimo de margem de erro possível. Porque, mães, não existe margem zero em medicina, ok? Não existe margem zero em medicina. Que isso fique bem claro para vocês. Mas reduzir a porcentagem, reduzir a probabilidade é muito útil e muito importante. Então, essas eram as 3 informações que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido muito útil, não é?
Há outras razões, certamente, para fazer uma boa eco, uma boa ultrassonografia, mas vai ficar também para uma outra conversa, porque essa conversa já vai um pouco longa. E agora eu queria que vocês se inscrevessem. Agora é hora de, assim que terminar aqui a nossa emissão, correr aí ao vosso browser, ao vosso buscador de sites e escrever lá www.atlaslipcast.com e vão lá subscrever, vão lá para vocês ficarem sempre informados, porque é por vocês que assistem essas lives, é por vocês que participam desses processos que nós produzimos, dessa produção de conteúdos, é por vocês que nós fazemos isso, é para vocês que nós fazemos isso. E a forma que nós encontramos de retribuir essa gentileza, esta atitude de vocês se inscreverem e partilharem desta comunidade, a forma que nós temos de fazer isso é exatamente oferecer a vocês que estão inscritos a informação em primeira mão, antes dos outros todos, antes de toda a gente saber, vocês terem a oportunidade de participar e de partilhar. Não deixem também de ouvir os nossos podcasts. Os nossos podcasts têm muito conteúdo, muito interessante, tem informações fantásticas que vocês vão adorar, eu tenho a certeza absoluta, e tem uma vantagem em relação ao vídeo, é que, para além de não terem que me ver, que é uma vantagem, tem uma outra vantagem, é que vocês não precisam estar atentos a olhar para um ecrã, para uma tela, enquanto estão a receber essa informação. No podcast, vocês podem ocupar-se de outros afazeres, de outras coisas, de uma caminhada, de um passeio higiênico, de uma caminhada com o cão, de cuidar do seu filho enquanto ele toma banho, de fazer a comida para poder preparar uma boa refeição com os nutrientes todos equilibrados. E enquanto isso, tem aqui duas coisinhas nos ouvidos e podem ouvir o nosso podcast. E esse podcast traz muito conteúdo, mesmo muito conteúdo. E agora, o último recado. Mandem para nós as vossas dúvidas. Façam chegar as vossas dúvidas à nossa mesa de trabalho. É das vossas dúvidas que a gente se alimenta para produzir o que vocês precisam. É mais fácil serem vocês dizer-nos, eu gostaria que falassem sobre esse tema. E assim nós vamos estar muito mais de encontro àquilo que é não só os vossos desejos, mas essencialmente e principalmente as vossas necessidades. Então, lá no site do Atlas Lipcast tem um separador em cima que diz assim, mensagem ou contacte-nos. E aí vocês têm lá um campo para escrever as mensagens, basta chegar, preencher aquilo, escrever o seu recado, mandar essa mensagem e a gente vai colocar na nossa mesa de trabalho, nas nossas pautas, para transformá-las ou numa conversa como essa, ou então, pelo menos, num episódio de podcast. Ok? Espero que vocês tenham estado satisfeitos, espero que tenham gostado dessas 3 informações muito importantes. O tempo passa muito depressa. A 4ª dimensão desaparece num instante. Estamos aqui por vocês e para vocês. Bem-aja a todos e até a próxima.